Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Ma queste le persecuzioni è cosa di allora? No, no, oggi. Oggi ci sono delle persecuzioni per i cristiani nel mondo, tanti, tanti. Sono più i martiri di oggi che quelli dei primi tempi. Tanti. Poucas pessoas têm falado tanto sobre a questão do martírio dos cristãos como o Papa Francisco. E poucas pessoas têm falado tanto da perseguição aos cristãos como o Papa Francisco. Mas poucas vezes o Santo Padre foi tão direto, tão explícito como nesta quarta-feira, dia 19, durante a audiência geral na Praça de São Pedro, em que deu de viva voz uma catequese sobre este tema que é também tão caro à Fundação AIS. Vale a pena ficar aí desse lado só para escutar as palavras de Francisco, que lembrou também o exemplo de algumas irmãs missionárias da caridade que foram assassinadas no Iémen, precisamente por serem cristãs, por serem religiosas, por estarem ali neste país ao serviço das populações, dos doentes, dos mais pobres, dos mais humildes. As palavras do Papa e a história destas irmãs vão ser tema para conversarmos aqui no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que está connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão neste momento connosco. Mas vamos começar pelo Sri Lanka. 4 anos depois do brutal atentado da Páscoa de 2019, o cardeal Ranjit exige saber toda a verdade sobre o que aconteceu, sobre quem esteve envolvido, quem planeou e executou o ataque terrorista em 3 igrejas e 4 hotéis que provocou mais de 250 mortos e largas dezenas de feridos. O cardeal Ranjit exige saber toda a verdade, até porque, Catarina, um antigo procurador já veio afirmar que houve uma grande conspiração. Precisamente, Paulo. Portanto, o arcebispo de Colombo, o cardeal Malcolm Ranjit, quer de facto saber toda a verdade do que efetivamente aconteceu sobre estes terríveis atentados terroristas no domingo de Páscoa de 2019. E então, numa conferência de imprensa que fez na semana passada, ele voltou de facto a questionar as autoridades sobre os inquéritos que entretanto foram realizados e sobre o eventual encobrimento dos responsáveis, lembrando de facto estas dúvidas que foram entretanto levantadas por um antigo procurador. Que afirmou taxativamente ter havido uma conspiração por trás dos atentados terroristas. Sim, e o cardeal recordou de facto as palavras desse antigo procurador-geral, que afirmou ter havido de facto uma grande conspiração por trás destes atentados. Uma posição que também foi referida no relatório que foi elaborado pela Comissão Parlamentar, que foi nomeada pelo Governo, exatamente para que fosse feito o apuramento do que se tinha passado nesse domingo de Páscoa, dia 21 de abril de 2019. O cardeal Ranjit aproveitou esta conferência de imprensa em que apelou à população para lembrar as vítimas dos atentados, para acusar também as autoridades do Sri Lanka de corrupção, de promoverem uma cultura política corrupta. Sim, ele de facto acusou os responsáveis governamentais do país de adotarem sistematicamente estratégias que levam as pessoas a esquecer o que aconteceu, a esquecer a brutalidade destes atentados terroristas, mas deixou também bem vincado, bem reforçado que este compromisso de que a Igreja Católica não vai ficar calada e que quer denunciar todos estes métodos que classificou até de perversos. Os atentados de domingo de Páscoa de 2019 foram brutais nas suas consequências, pois provocaram, como já dissemos, mais de 250 mortos e muitos feridos e foram, importa também dizê-lo, muito bem planeados. Sim, e é por isso que a Igreja Católica de facto exige saber toda a verdade. Se há algum encobrimento oficial sobre o que aconteceu. Portanto, de facto, e como o Paulo disse, não se tratou de um atentado qualquer. Portanto, no espaço de poucos minutos, deflagraram bombas em 3 igrejas e em 4 hotéis de luxo, causando vítimas não só entre a população local, mas também em turistas que havia na altura naquela cidade. Portanto, entre as vítimas estavam pessoas de 14 países diferentes, incluindo portugueses.
A Fundação AIS tem estado sempre muito próxima da Igreja do Sri Lanka, especialmente após os brutais atentados da Páscoa de 2019, como aliás o cardeal Ranjit fez questão de sublinhar numa mensagem que enviou expressamente para os benfeitores e amigos da AIS em todo o mundo. Dear friends, brothers and sisters in Christ, I like to express my sincere and heartfelt thanks to you all for all the help that you have been giving us through the instrumentality of aid to the church in need. In our catastrophic experience recently in Colombo in Sri Lanka with the bomb attacks that caused death and destruction to our people on Easter Sunday this year. More than 300 lives were lost in these attacks, and it was difficult for us to face the challenges that came our way immediately, very especially in the matter of helping these people to reconstruct their lives. It was not difficult for us to reconstruct the churches, which our government generously attended to, but it was more difficult for us to reconstruct the lives of the people who were affected by this violence. So your help, your prayers, your closeness to us has been of tremendous assistance. For this I thank each and every one of you, and I would like you to please continue to help us in your prayers and through your generosity even in the future. I wish you all God's blessings. And to conclude these words, I would like to give you my blessing. The Lord be with you and with your spirit. May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon you and abide with you forever. Amen. Thank you. E do Sri Lanka, onde ainda as memórias dolorosas dos atentados terroristas de domingo de Páscoa de 2019 ainda estão vivas, vamos agora para a Nicarágua, onde as autoridades continuam a perseguir a Igreja Católica de forma sistemática. Os últimos episódios, Catarina, foram a expulsão de mais um sacerdote e de 2 religiosas, além de ter sido confiscado um mosteiro. E antes disso, houve proibições e também prisões durante a Semana Santa. É isso mesmo, Paulo, e isto parece não ter fim. Portanto, a Semana Santa na Nicarágua não ficou apenas marcada pela proibição das procissões nas ruas, nos espaços públicos, mas também calcula-se que cerca de 2 dezenas de pessoas foram detidas por eventos relacionados com a expressão pública da fé. Logo na segunda-feira, no dia 3, início da Semana Santa, o regime expulsou do país um padre do Panamá. Sim, o claretiano Diamanciano Alarcón, após este ter denunciado numa homilia a situação em que se encontra o Bispo de Matagalpa, o Dom Rolando Alvarez, que, como dissemos aqui, temos dito aqui nos nossos programas nas últimas semanas, portanto foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão e também por ter realizado uma procissão que não estava autorizada. Depois, na semana seguinte à Páscoa, no dia 11 de abril, as autoridades confiscaram o mosteiro das Irmãs Trapistas, situado em São Pedro de Lóvago, em Chontales. Sim, confiscaram o edifício entregando-o ao Instituto Nicaragüense da Tecnologia Agrícola. Portanto, estas irmãs já tinham abandonado o país no dia 24 de fevereiro, estando neste momento no Panamá. Portanto, as religiosas que pertencem à Ordem das Irmãs Cistercienses da Estrita Observância chegaram a informar então que deixavam voluntariamente o país ao fim de 22 anos de presença na Nicarágua. Mas seguramente estas irmãs nunca imaginariam que o convento seria quase imediatamente confiscado pelas autoridades. E no dia seguinte, 12 de abril, após o confisco do mosteiro, 2 outras religiosas que se dedicavam ao cuidado dos mais idosos foram também expulsas do país. Sim, é mais, de facto, mais um episódio desta perseguição incompreensível contra pessoas da Igreja que se dedicam, ainda por cima, a apoiar os mais necessitados, os mais desfavorecidos da comunidade.
Portanto, neste caso em concreto, então o governo de Daniel Ortega decidiu expulsar da Nicarágua as irmãs costarricanhas que pertencem à Congregação Dominicana da Anunciação e que estavam também a trabalhar num abrigo de idosos, ou para idosos, e que tinha atualmente cerca de 40 utentes. Portanto, as duas religiosas estão neste momento na Costa Rica. De facto, estamos perante uma campanha de perseguição à Igreja. Falámos do mosteiro confiscado, de duas religiosas e de um sacerdote expulsos do país, e é preciso não esquecer que o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, está preso, tendo sido condenado a 26 anos e 4 meses de prisão. E houve muitos outros episódios de perseguição à Igreja. As próprias relações diplomáticas foram cortadas com a Santa Sé. Mas há um episódio que importa recordar: a expulsão das missionárias da caridade, a congregação fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá. É que as autoridades de Manágua chegaram a acusar estas religiosas de branqueamento de capitais e até de financiamento de armas de destruição maciça. Las misioneras de la Caridad de Nicaragua acaban de instalarse en Costa Rica. Ahora forman parte de los 100.000 nicaragüenses que se han refugiado en el país vecino debido a la represión del gobierno de Daniel Ortega. Las religiosas son una más entre la centena de asociaciones que la Asamblea Nacional Nicaragüense disolvió el pasado 28 de junio. El Ministerio de Gobernación las acusa de incumplir una ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Son 3 actividades que los nicaragüenses no asocian a las religiosas. No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las hermanas misioneras de la Caridad. De hecho, la asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, que es un órgano que está completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega. Israel González Espinoza, periodista nicaragüense exiliado, dice que la expulsión es un paso más de la oleada represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. Considera que desde el mes de mayo se ha intensificado el cerco a la Iglesia con el acoso a Monseñor Rolando Álvarez, el cierre de casi una decena de televisiones y radios católicas e incluso la encarcelación de algún sacerdote. Es que Daniel Ortega y su régimen está viendo enemigos donde no existen, porque la Iglesia Católica actualmente en el país es la única institución que está denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que suceden dentro del país. Israel González Espinoza denuncia la persecución a sacerdotes, la infiltración de espías en las parroquias y el acoso de las fuerzas de seguridad a obispos como Rolando Álvarez o Leopoldo Brenes. Por su parte, funcionarios del Vaticano como Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, se han pronunciado sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Durante la Asamblea Extraordinaria del CELAM, dijo que Daniel Ortega estaba cayendo en la tentación del neopopulismo y de suprimir libertades. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que gobiernan el país desde el año 2007, lo que ven en la Iglesia es una institución que puede, digamos, hacerles frente con un mensaje de esperanza, con un mensaje profético, con un mensaje de denuncia. Es una iglesia perseguida que está siendo acosada por el régimen de Ortega por su valiente denuncia a las violaciones de los derechos humanos que actualmente siguen ocurriendo en el país de una forma muy preocupante. Las misioneras de la Caridad llevan registradas en el país desde 1989 y realizaban labores de asistencia social y refuerzo escolar a niños de bajos recursos. En 1987, Daniel Ortega se reunió con la Madre Teresa de Calcuta en un congreso eucarístico convocado por la Conferencia Episcopal. Se comprometió a darle todo tipo de facilidades para realizar su labor. Al final no ha sido así. Da Nicarágua, passamos agora para a Nigéria, outro país onde a comunidade cristã tem vindo a ser vítima de ataques terroristas, de raptos, destruição de propriedades e campos agrícolas. Sinal evidente desta violência desmedida contra os cristãos foi também o que aconteceu na Semana Santa. Hoje falámos aqui da Semana Santa na Nicarágua, com as proibições, por exemplo, de proibições de procissões nas ruas, mas nada disto se compara, Catarina, com o que aconteceu na Nigéria, na diocese de Makurdi. Sim, Paulo, infelizmente não há qualquer tipo de comparação possível. Portanto, nesta diocese da Nigéria, durante a Semana Santa, houve um ataque dos pastores Fulani a um campo de deslocados,
Um ataque causou cerca de 3 dezenas de mortos e feridos, lançando, como é fácil de imaginar, o caos entre a população. A Fundação AIS recebeu na véspera do domingo de Páscoa o relato de um sacerdote, o padre Remígios Inula, em que ele descreveu o que estava a acontecer. Sim, ele enviou uma mensagem quase telegráfica em que de facto falava numa enorme confusão, com pessoas assustadas, em fuga, com muitos corpos empilhados numa morgue improvisada, e dizia até que tinha imagens, mas que não eram sequer apropriadas para serem enviadas, para serem replicadas. Este ataque terá sido da responsabilidade de pastores nómadas Fulani, um dos grupos que, a par dos terroristas do Boko Haram, mais ameaçam os cristãos. O padre Remígios, que nos enviou a mensagem a descrever o ataque, foi um dos protagonistas da campanha da Fundação AIS sobre a Nigéria, de que falámos aqui nas últimas semanas. Ele está particularmente empenhado no apoio aos deslocados, às vítimas dos terroristas. I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner. Villages burned down, people being killed in their homes, some have been unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. In the Diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. In the camps, they lack the basic things of life. You can imagine the people who used to fend for themselves are having to beg now to eat, to feed. Those who have sleeping mats are less than 500,000. So you are talking about 1-something million people who don't have any place to sleep and then sleep on the bare floor. This is the condition that human beings have been reduced to for many years. We're not talking about 1 year, we're talking about years. So they are living in a circle of hopelessness. But what we have tried to do as a diocese, as a church, is to give them hope. A people without hope cannot exist for long. The internally displaced persons have so many needs. But we do appeal that if it is possible, in whatever way that you can help us, we are begging and we are soliciting your help. I would like to thank the aid to the church in need for all that they have done for us in the Kali Diocese of Makurdi. In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. O ataque de que falámos há pouco durante a Semana Santa é apenas um exemplo da brutalidade que está a atingir a comunidade cristã na Nigéria. A situação é tão grave que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal, mas também a nível internacional, uma campanha chamada SOS Cristãos da Nigéria. Uma campanha que é necessária, Catarina, porque este é de facto um dos países onde os cristãos são mais perseguidos em todo o continente africano. Mas, por mais estranho que possa parecer, a verdade é que esta é uma realidade ainda desconhecida da esmagadora maioria das pessoas. Sem dúvida, Paulo, e de facto é dramático percebermos isso. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas não faz ideia do que está neste momento a acontecer na Nigéria.
não faz ideia do sofrimento que a comunidade cristã tem passado e que está a passar, e isto leva-nos de facto a realizar todas estas iniciativas. Portanto, é preciso que o mundo saiba a realidade, o que se passa, e que não fique ao mesmo tempo indiferente a toda esta tragédia que está a acontecer com os cristãos na Nigéria. O mundo não faz ideia, apesar de todos os avisos, de todos os alertas que a Igreja tem produzido. Ainda recentemente, numa breve declaração, durante uma visita à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, o bispo de Makurdi disse que há até um plano para islamizar a Nigéria. São apenas 40 segundos, mas as palavras de Dom Wilfred Anagbe ajudam a compreender o que se está a passar neste que é o país mais populoso do continente africano. So in this situation in Nigeria, we feel strongly that this is a plan of Islamizing Nigeria, which is coming up in this fashion with these herdsmen terrorists that are now have to attacking only Christian states in northern Nigeria, southern Kaduna, Plateau State, Jos in Plateau State, Makurdi Benue State, and then Taraba State. And this is clearly a way of eliminating an occupation and invasion of the territory that belongs to us. We are calling on the Western Christians and the Western world to join forces and be able to let it go, because Nigeria belongs to the Committee of Nations in the World United Nations and also in the Commonwealth of Nations. Da Nigéria vamos agora para a Papua Nova Guiné. Por lá vamos encontrar um sacerdote argentino, que é o padre Martin Prado. Os seus paroquianos, os seus fiéis, vivem quase todos na selva e ele pediu-nos ajuda. Já vamos saber porque é que ele nos pede ajuda, mas antes disso, Catarina, vamos apresentar rapidamente aos nossos telespectadores este país, a Papua Nova Guiné. Claro que sim, Paulo. Portanto, a Papua Nova Guiné é um país muito pobre, é também um dos mais pobres do mundo, mas é muito rico em termos de diversidade cultural. Portanto, na Papua Nova Guiné, imagine-se, há mais de 840 línguas que são faladas, isto apesar do país ser um país pequeno, situado na Oceania, com cerca de 8 milhões de habitantes. Portanto, a esmagadora maioria da população vive nas zonas rurais ou mesmo em zonas de selva, e é aí que está também, como o Paulo disse, então, a grande maioria dos paroquianos do Padre Martin Prado. De facto, é um país único. A Papua Nova Guiné fica situada relativamente perto de Timor-Leste, ocupa a parte oriental da ilha da Nova Guiné e também algumas ilhotas mais pequenas. Mas o mais surpreendente neste país, que ganhou a independência da Austrália em 1975, é de facto a diversidade cultural, mas também a pobreza. E é aqui, na pobreza, que entra o pedido que o padre Martin fez à Fundação AIS. Ele precisa de quê, Catarina? Bom, ele precisa de um meio de transporte, precisa de um jeep, de um carro forte, robusto, portanto, para ele poder cumprir a sua missão, que é chegar junto das pessoas da sua comunidade, e muitas delas, como já dissemos aqui, vivem na selva, literalmente. Portanto, o padre Martin Prato tem de arregaçar literalmente as mangas para conseguir chegar à comunidade. E digo isto porque atravessar rios e montanhas, avançar por caminhos praticamente inexistentes ou mesmo inexistentes dentro da floresta, é algo que faz parte do dia a dia deste jovem sacerdote. Mas as estradas são assim tão más? Bom, Paulo, na verdade são quase inexistentes, não existem praticamente estradas na Papua Nova Guiné. Portanto, as únicas estradas que existem são para veículos todo o terreno. Portanto, de facto, são os únicos que conseguem andar pela selva e que conseguem atravessar os rios e as montanhas. E neste momento, sempre que o padre Martin viaja, ele tem de levar consigo alguns jovens para que o possam ajudar quando o carro fica preso, quando o carro fica atolado. Portanto, é por isso que o padre Martin nos pediu de facto este carro e dizendo-nos que necessitava de facto este carro novo, e ele fez este pedido, e posso dizer aqui que já foi entregue. Um carro que está a fazer, imagino, toda a diferença. Sem dúvida, Paulo. Aliás, este é um relato que nos chega, de facto, dos 4 cantos do mundo, sempre que a Fundação AIS entrega, de facto, algum carro a alguma paróquia.
Neste caso em concreto, Paulo, portanto, nas mãos deste jovem padre Martim Prado, o carro que entregámos à sua paróquia já fez de ambulância, já levou até ao hospital mulheres praticamente a darem à luz, mas também já fez, por exemplo, de transporte público, já levou medicamentos, já carregou materiais de construção, por exemplo, materiais de construção para a construção de uma nova capela, portanto, e também já foi um carro funerário. Faltam já menos de 100 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Pois bem, numa contagem decrescente para este grande evento, vamos assinalar por aqui, no nosso programa, estas Jornadas da Juventude, mas sempre através do olhar de rapazes e de raparigas de países onde a Igreja, por alguma razão, precisa mesmo da nossa ajuda. Ou porque é perseguida, ou porque é muito pobre, como é o caso, e já deve ter adivinhado, da Papua Nova Guiné. É neste país que vamos encontrar uma jovem, a Annette. Provavelmente ela conhece também o padre Martin, de que estivemos a falar. A Annette é professora, mas ela tem de trabalhar também nos campos para conseguir garantir o sustento da família e ela nunca saiu do país. A Annette é uma jovem que não vem a Lisboa, mas que está no centro das preocupações da Fundação AIS. Hi, my name is Annette and I am 26 years old and I live in Papua New Guinea. Our life is simple and we don't need too much. This is the way how we build our house. In the morning, I am working in the school as a teacher. After the school, I am working in the garden, and the garden provides us with food. The harvest from the garden, we are selling it in the market, and the children are helping their parents in looking after pigs. At the time of celebration, we make mumu, especially put food in the ground, and then after some hours, we remove the food, and then everyone enjoys the feast. It is not really easy to get to our place, so the first missionaries came 60 years ago. And before that, we did not know Jesus. Now everything what is important is connected to the church. Our priest told us about this World Youth Day. We would love to be with you, but we are not able to come. I have never been abroad, and it is really difficult for me to imagine how to get it. I will be united with you in my prayers. A jovem Annette, que vive na Papua Nova Guiné, não vem a Lisboa, mas tem as Jornadas Mundiais da Juventude no seu coração. E o Papa também. Papa que, na semana passada, recebeu em audiência o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e fez questão de gravar no próprio telemóvel de Carlos Moedas uma mensagem de agradecimento aos lisboetas, aos portugueses, pelo trabalho que está a ser feito, pelo acolhimento que está a ser preparado a todos os que vão participar neste que é, certamente, o maior evento alguma vez realizado em Portugal. Quiero saludarlos a ustedes, lisboetas, que están trabajando tanto para preparar este encuentro de la juventud. Estoy contento de volver a Lisboa, a Portugal. Estoy contento por lo que están haciendo. Y perdónenme del lío que se les va a armar entre ustedes. Gracias por ser acogedores. Gracias por poner ilusión en esta apertura del corazón. Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga en serio. Y les dé fuerza para seguir adelante. Y gracias por todo este trabajo. Que Dios los bendiga. E da alegria do Papa em poder voltar a Portugal, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte do nosso programa nós vamos voltar ao encontro do Papa para escutarmos então as suas palavras sobre o martírio dos cristãos nos tempos de hoje, mas vamos falar também da grande jornada de oração do Terço pela Paz, uma proposta da Fundação AIS para todos os portugueses para o mês de maio. Já vamos saber todos os pormenores para já. Vamos para um breve intervalo. Até já!
Twój tutaj mam. Czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. Aikona ulemi, I can say Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say Aikona ulemi. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, we need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection, divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но мы
Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. E vamos então recordar as palavras do Papa Francisco sobre o martírio, sobre o testemunho dos que dão a vida por Cristo. Este foi o tema da catequese do Papa Francisco durante a audiência geral dia 19 na Praça de São Pedro. Reconhecendo que há mais mártires hoje em dia do que nos primeiros tempos, o Santo Padre recordou, Catarina, o exemplo de várias religiosas que foram mortas no Iémen em 1998 e depois, mais tarde, em 2016. Sim, Paulo, foi já no final da catequese, na audiência geral, que o Papa falou então do Iémen como um exemplo de um país onde decorre uma guerra, onde está a acontecer neste momento uma guerra terrível, esquecida praticamente por todos, que já causou muitos mortos e ainda hoje faz sofrer muitas pessoas, especialmente crianças. Portanto, e o Papa falou desse país situado na Península Arábica para recordar, de facto, o exemplo de algumas religiosas que pertenciam à Congregação das Missionárias da Caridade e que deram a vida por serem cristãs. Francisco, reafirmando, aliás, intervenções anteriores, disse nesta catequese tão especial que os mártires de hoje são mais numerosos do que nos primeiros séculos. Sim, essa foi a mesma tónica principal desta catequese do Santo Padre, Paulo. Portanto, em que ele, de facto, chamou a atenção do mundo para esta realidade e do martírio dos cristãos por causa da sua fé. Quase podemos dizer que algumas das palavras do Papa se aplicam a alguns dos países de que falámos hoje aqui, como, por exemplo, a Nicarágua. Sem dúvida, Paulo. E o Santo Padre lembrou que há muitos mártires, pessoas que sofrem, que são expulsas da sociedade ou que vão para a prisão. E, de facto, da Nicarágua chegam-nos muitos exemplos disso, mas também acontece em muitos outros países, Paulo. E, infelizmente, o cristianismo continua hoje a ser a religião mais perseguida do mundo. E o Papa referiu também a importância
do perdão. Sim, e esse é também um dos elementos-chave da sua catequese. Portanto, o Santo Padre disse que o mais significativo de tudo isto é, de facto, o perdão dos que são violentados até à morte. O Papa referiu mesmo que os mártires rezam até pelos seus carrascos, que os mártires transformam a violência que estão a ser sujeitos numa ocasião enorme, suprema de amor, que vai até ao perdão. E ele disse que os mártires perdoam sempre, mesmo os seus algozes. Obrigado, Catarina. Vamos então rever alguns dos momentos mais significativos desta catequese do Papa, em que ele nos fala do martírio, da perseguição aos cristãos, da Igreja que sofre, em que o Papa, no fundo, fala desta realidade que está na base do trabalho e da missão da Fundação AIS. Oggi, cari fratelli e sorelle, ricordiamo tutti i martiri che hanno accompagnato la vita della Chiesa. Essi, come ho già detto tante volte, sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Oggi sono tanti martiri nella Chiesa, tanti, perché per confessare la fede cristiana sono cacciati via dalla società o vanno in carcere. Sono tanti. Il Concilio Vaticano II ci ricorda che il martirio col quale il discepolo è reso simile al suo maestro, che liberamente accetta la morte per la salute del mondo e col quale diventa simile a lui nella effusione del sangue, questo discepolo è stimato dalla Chiesa come dono insigne e suprema prova di carità. I martiri, a imitazione di Gesù e con la sua grazia, fanno diventare la violenza di chi rifiuta l'annuncio dell'occasione un'occasione grande di amore, suprema, che arriva fino al perdono dei propri aguzzini. È interessante, questi martiri perdonano sempre gli aguzzini. Stefano, il primo martire, morì pregando: Signore, perdonalo, non sanno cosa fanno. I martiri pregano per gli aguzzini. Sebbene siano solo alcuni quelli a cui viene chiesto il martirio, tutti però devono essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini e a seguirlo sulla via della croce durante le persecuzioni che non mancano mai alla Chiesa. Ma queste le persecuzioni è cosa di allora? No, oggi. Oggi ci sono delle persecuzioni per i cristiani nel mondo, tanti. Sono più i martiri di oggi che quelli dei primi tempi, tanti. I martiri ci mostrano che ogni cristiano è chiamato alla testimonianza della vita, anche quando non arriva l'effusione del sangue, facendo di se stesso un dono a Dio e ai fratelli a imitazione di Gesù. Foi o Papa Francisco numa intervenção sobre o martírio dos cristãos nos dias de hoje. Como dissemos há pouco, o Santo Padre, já no final da catequese, falou do Iémen, uma terra há muitos anos ferida por uma guerra terrível, esquecida, para recordar os exemplos de algumas religiosas pertencentes à congregação das missionárias da caridade que foram assassinadas por terroristas. Uma história que os nossos colegas do Rome Reports vão contar já de seguida. In his weekly catechesis, Pope Francis reflected on martyrdom. He noted that there have been more martyrs killed for their faith today than in the early days of Christianity. One example he gave was Yemen. Proprio in questa terra ci sono state luminose testimonianze di fede, come quelle delle suore missionarie della carità, che hanno dato la vita lì. Ancora oggi esse sono presenti nello Yemen, dove offrono assistenza ad anziani, a malati e a persone con disabilità. Alcuni di loro hanno sofferto il martirio, ma le altre continuano, rischiano la vita, ma vanno avanti. In 1998 and 2016, jihadists raided the residences in Yemen where the missionaries worked caring for the elderly and disabled. For the Pope, the actions of these religious women are an example of evangelization. Their love was the key to overcoming the religious barriers that separated them from the Muslims in Yemen. For this reason, he encouraged those present at the general audience to follow their example.
Missionários da Caridade Mártires no Iémen, mais um testemunho poderoso sobre os que arriscam a própria vida, os que dão a própria vida pela Igreja e fazem-no em tantos países. É no Iémen, é na Nigéria, é na Nicarágua. Eu estou só a referir-me a alguns dos países de que falámos hoje aqui, mas é também na Ucrânia, que está em guerra há já mais de um ano, e em tantos e tantos outros lugares onde também há guerras, conflitos, sofrimento. É pensar em todas as pessoas que vivem nestes países onde não há o conforto da paz, que a Fundação AIS decidiu, uma vez mais, promover aqui em Portugal, no mês de maio, no mês de Maria, uma grande jornada de oração ininterrupta do terço. É verdade, Paulo, este ano, como aliás já fizemos em anos anteriores, queremos novamente mobilizar os nossos benfeitores, os nossos amigos, os nossos telespectadores, portanto, convocando então os portugueses para esta oração do terço, através da oração do terço, diariamente, pedirmos pela paz no mundo. Afinal, foi mesmo isso que Nossa Senhora pediu em Fátima, aos pastorinhos, aos 3 pastorinhos, pediu-nos para rezarmos o terço todos os dias pela paz. E como é que as pessoas, como é que os nossos telespectadores podem participar nesta jornada ininterrupta do terço? O que é que precisam de fazer? Bom, Paulo, é muito simples. Nós precisamos de pessoas que assegurem, que confirmem que vão rezar o terço diariamente. Portanto, cada pessoa compromete-se a rezar o terço num determinado horário e temos de garantir que ao longo de todos os dias, de todas as horas, durante o mês de maio, temos sempre alguém a rezar. Este é de facto o desafio. E o desafio que eu hoje deixo aqui aos nossos telespectadores é que cada um deles se responsabilize por rezar num determinado horário, diariamente, o terço, com esta intenção de rezar pela paz no mundo. E peço também, claro, que nos informe, para nós sabermos, para termos de facto a certeza que há sempre alguém durante o mês de maio a rezar a Nossa Senhora durante este mês de maio. E isso é válido para pessoas, mas também para grupos, para movimentos, para paróquias. Sim, sem dúvida, Paulo. E é isso mesmo. Nós queremos que todos se juntem à Fundação AIS para esta grande jornada de oração do terço pela paz no mundo. E isto é para quem vê hoje aqui o nosso programa, é para todos aqueles grupos de oração, é para os colégios, é para as catequeses, é para os movimentos, é para as congregações religiosas, enfim, é para todos. O objetivo é, de facto, que sejamos o maior número de portugueses juntos neste mês de maio a rezarmos pela paz no mundo. Nos anos anteriores esta iniciativa foi um sucesso e tenho a certeza de que este ano vai ser também notável. Quem quiser aderir a esta jornada de oração ininterrupta do terço pela paz, o que é que tem de fazer para se inscrever, Catarina? Bom, Paulo, é muito simples. Basta ir à nossa página internet, que está neste momento a passar em rodapé, e inscrever-se, dizer qual o horário que lhe é mais conveniente para rezar o terço, ou então também poderá ligar-nos para o nosso telefone, que também está neste momento a passar em rodapé, e dizer o nome e o horário em que deseja e que vai participar connosco. Obrigado, Catarina. Mesmo a fechar o programa de hoje, apenas mais uma nota só para lembrar que, através da declaração do IRS, de que agora estamos todos a entregar, é possível de forma fácil, gratuita e eficaz ajudar, Catarina, a Igreja que sofre ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Sem dúvida, Paulo, e é muito importante relembrar uma vez mais aqui no nosso programa que esta é de facto uma forma muito fácil, muito prática e barata, uma vez que não custa qualquer cêntimo, de apoiar esta nossa ajuda à Igreja que sofre no mundo, aos cristãos perseguidos. Portanto, para isso, basta nós fazermos então uma cruz na nossa declaração de IRS, doando 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Com esse apoio poderemos ajudar, por exemplo, as comunidades que falámos hoje aqui no nosso programa, ajudar todas estas comunidades que muitas vezes estão sós e que sem a ajuda de terceiros não conseguem sobreviver. E nós temos este compromisso, Paulo, nós todos, entre nós, a Fundação AIS e os nossos telespectadores, os nossos benfeitores e os nossos amigos, temos este compromisso de continuar sempre junto da Igreja que sofre no mundo e nós não podemos falhar neste desafio, neste compromisso. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, está a ajudar a suportar também a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas sobre a forma como se preenche esta declaração de IRS, nós preparámos um pequeno vídeo, um pequeno explicador que vamos ver já de seguida.
A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. E assim como informação útil sobre a declaração do IRS e a ajuda que isso pode significar para os cristãos perseguidos, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS aqui em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.